Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Papelaria Botafogo. Se você está aqui no YouTube, e se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, faça comentários. Se você estiver no IGTV, curte aí o vídeo, faz o comentário, segue a gente. Se você estiver no Facebook, curte aí, faz o comentário e segue a gente lá na página do Facebook também. Então estamos em mais um vídeo hoje. Os últimos dois vídeos que a gente publicou nas últimas publicações foi uma série de vídeos que a gente bolou aí, que foram vídeos bolados em cima de lives e questionamentos de clientes, e o pessoal pedia muito para que a gente fizesse vídeos falando sobre materiais de aquarela para iniciante. Então, o penúltimo vídeo a gente falou sobre pincel, o último vídeo a gente falou sobre tinta, e hoje a gente vai dar umas dicas de papel para iniciante, tá bom? Lembrando sempre, a gente sempre reforça a necessidade de, se você está começando a técnica de aquarela agora, que você tenha muita calma na hora de escolher o teu material e que curta o momento da compra, porque é um momento super legal, é um momento onde você começa a descobrir uma série de informações novas que vão te ajudar lá no teu curso. E por um material de aquarela, ou qualquer material artístico ser caro, é importante a gente fazer as escolhas certas. No caso do material de aquarela, mesmo o material de aquarela sendo caro, normalmente ele é muito durável, né? Ele dificilmente estraga, enfim, é um material muito resistente, diferente até de outras técnicas. O caso do papel é um pouco mais específico, porque o papel é o que você acaba gastando mais na prática da aquarela, tá? E é também o item mais importante aí dos materiais. Quando a gente considera os materiais, é o item mais importante de uma boa aquarela. Quando você chegar lá no top de, se for o teu objetivo, eventualmente fazer um trabalho para venda, o mais importante nessa conjunção de materiais vai ser o papel. Ele representa 60% aí da importância da obra, porque é ele que vai fixar a tinta e ele que vai dar durabilidade, ele que tem que ser um papel tratado contra fungos e tal. Para uma maior durabilidade e que aquela tua obra não desbote com o tempo, enfim. Então o papel é a base aí, é o principal da aquarela, seguido depois pela tinta, e a variável aí menos importante, não que não tenha importância, é o pincel, como a gente falou nos vídeos anteriores. Bom, indo aqui para o papel, a gente não vai fugir daquela máxima da importância de você descobrir o melhor papel para você, para o teu momento, tá? A gente fez uma seleção aqui com alguns papéis para te dar uma dica inicial do que a gente tem vendido, do que tem sido mais sucesso dentro da aquarela. Baseado nos nossos clientes, nos nossos parceiros, enfim, baseado nas listas de material, a gente criou essa pequena lista. Quem quiser saber mais de papel, a gente publicou já há algum tempo, falando sobre toda a linha da Rani Miller, e a gente vai estar fazendo próximas publicações falando mais sobre papel. Bom, pontapé inicial na aquarela, o que a gente tem aí de papéis acessíveis? Bom, a gente vai ter o aniversário da Rani Miller. Vocês veem que é um papel bem grossão, tá? Ele é um papel que vai estar por volta de R$150, só que qual é a vantagem dele para o iniciante, tá? Que ele vem com 425 de gramatura. Então, assim, na questão do controle da água, da mão, enfim, ele é um papel mais espesso. Os papéis de aquarela, eles podem ser divididos no que diz respeito à composição da fabricação, ele pode ser dividido em dois grupos. Os papéis feitos de celulose, alfa-celulose, e os papéis feitos de algodão. Os papéis de algodão são o mais top, porque eles vão resistir mais à água. Os de celulose vão resistir menos, mas você pode usar, e tem papéis de celulose bons, porque a questão da resistência da água também vai de acordo com a forma como o papel é fabricado, que é uma coisa um pouco mais específica. Como a gente está falando de material para iniciante, talvez não seja tão importante a gente falar sobre isso, mas é interessante ter uma noção, tá? Então aqui a gente tem um papel de 425. Você vai ter papéis de aquarela de gramaturas diferentes, que isso também vai influenciar na quantidade de água e na saturação. Todo papel de aquarela ele enruga quando você joga água. O que vai mudar de um papel de boa qualidade para um papel de qualidade inferior é a quantidade de água, a saturação dele. Quanto melhor ele for, mais água você vai jogar até ele enrugar, até ele saturar, porque quando ele enruga ele está sendo saturado, porque ele chegou no nível assim que ó, já deu para mim de água, né? E os bons papéis, quando secarem, vão voltar o mais próximo eles vão voltar, eles vão conseguir se manter intactos após secar, ou seja, ele vai enrugar e vai meio que desenrugar sem se desfazer. Isso é o que define um bom papel. E a espessura também ajuda. Então o aniversário passa a ser um dos melhores custos-benefícios do mercado. Apesar dele ter um valor absoluto maior, R$140 por um papel de celulose, mas ele vai lembrar que ele vem com 50 folhas. Por isso que ele é grossão, porque são 50 folhas de 425 gramatura. Se você está começando
na aquarela e fala assim, poxa, Cláudio, mas o que é 425 de gramatura? É quase que 6 vezes aquela folha que você bota na tua impressora, que tem 75, né? Quase 6. Fiz até o cálculo aqui. Então, o aniversário, ele é um dos melhores custos-benefícios, considerando quantidade de papel, considerando espessura de papel. Tá? Alguns professores gostam mais, outros gostam menos, e a gente vai para outras opções. Bom, saindo um pouco da linha da Honey Miller, a gente também tem as opções muito comuns no mercado de você achar, que é a linha Aquarelê, disponível em A3, A4 e A3, A4 e A5. E um Mix Media, que é um papel multimídia da Honey Miller, da Canson, também disponível em A4, A5 e A3. Né? A5, A4 e A3. Esses dois papéis vão ser muito próximos, tá bom? E podem ser usados para aula de aquarela, para iniciante, enfim. Eles têm um valor total um pouco menor, mas não aparecem tantas listas de material. São papéis, hoje em dia não são papéis que estão tão em evidência. Além desses, você tem a versão do aquarela da Canson, que vem com 12 folhas, que é um azulzinho também e mais fininho. Aquele talvez seja interessante quando você não quer gastar muito, porque ele tem um valor bruto, um valor absoluto mais em conta, algo em torno de 30, 40 reais, mas acaba sendo um papel não tão indicado. Tem suas limitações, mas de repente lá para as primeiras aulas está servindo. Quando a gente passa para o aniversário, a gente já vai ter uma durabilidade maior, você já vai conseguir usar por mais tempo. Tá? E aí a gente vai navegando aí. A gente tem também, na linha da Honey Miller, a linha chamada de linha Veneto, que é uma linha de alfa celulose. O interessante do Veneto é que cada lado dele tem uma textura, porque quando a gente fala de papel de aquarela, a gente tem 3 texturas diferentes, tá? Textura é a textura dele, né? A parte de cima. A gente tem o satinado, que é o hot pressed, que o papel é prensado a quente, então ele fica lisinho. A gente tem o cold press, que o papel no final da produção dele é prensado. Imagina uma prensa, um ferro frio, então ele dá uma achatadinha, mas não achata muito, então ele é chamado cold press. E a gente tem o rogue, ou grão grosso, que ele não é achatado, então ele fica com a textura bem alta. O que normalmente quem é iniciante usa? O cold press, porque ele tem uma textura, ele não é totalmente liso, mas ele também não tem uma textura muito grande. Isso faz com que, se ele for totalmente liso, é mais difícil você controlar água. Quando você joga água no papel, ele espalha mais fácil, porque não tem nada que embarre ele. Quando você usa o grão grosso, que é uma textura bem alta, quando você joga o papel, ele tende a empoçar mais, porque ele trava muita água. Então o cold press fica no meio do caminho, por isso ele é o mais indicado. Tá? Então a gente tem aí o Veneto, que vai te oferecer 2 possibilidades de textura diferente, o grão fino e o grão grosso, ok? Bom, essa é uma linha que o custo-benefício dela é um pouquinho maior, tem um valor um pouquinho mais alto, mais baixo em termos brutos do que o aniversário, porque tem menos folhas, só vem com 12 folhas, está um pouquinho acima do Canson em termos de qualidade, mas também é uma boa iniciativa para quem quer começar. Aí a gente vem para a linha do Harmony, tá? A linha Harmony a gente vai ter... a linha Harmony é uma linha que foi lançada para o mercado das Américas. É interessante a gente perceber quando a gente fala em papel, por exemplo, quando a gente fala em Honey Miller, hoje a Honey Miller é uma das principais marcas de papel no Brasil quando a gente aborda a questão artística, tá? É o que a gente chama de DNA artístico, aquela empresa que faz o material dela pensando em arte e não pensando na esfera escolar. Por exemplo, esses papéis da Canson, eles têm uma pegada um pouco mais escolar. Esses papéis da Honey Miller, eles já vão ter uma pegada mais artística. Tá? Então, quando a gente pensa nisso, o que a gente vai entender dentro da linha da Honey Miller? Esse tipo de papel aqui, que tem essa configuração, ele pertence à linha acadêmica da Honey Miller. A gente vai ver depois que existe também uma linha chamada Mold Made, que são a linha de algodão, que seria uma linha mais profissional. Tá? O aniversário, ele pertence a uma edição especial, porque por que ele tem 425 de gramatura? Um número meio fora assim, do tradicional, que é 300 ou 600. Porque era um bloco de comemoração dos 425 anos da Honey Miller, que fez tanto sucesso e continuou na linha. Então ele foge um pouco dessa leitura.
Nessa outra leitura aqui da Honey Miller, a gente já vai achar os papéis chamados de multitécnicas, que eu vou mostrar esses aqui para você, o bambu para vocês já já. A gente está mostrando em tamanhos diferentes, mas todos estão disponíveis em A4, A2, A3, só para vocês terem essa noção que existe tamanhos diferentes. O Harmony ele já é um papel que vem numa configuração diferente, tá? Porque ele tecnicamente ele foi um papel que foi lançado para o mercado, visando o mercado da América, fora o mercado europeu. Então ele tem essa leitura um pouquinho diferente. Ele hoje é um dos mais indicados pelos professores, tá? Você vai ter a possibilidade das 3 texturas, Cold Press, Hot Press e Rogue, o grão grosso, e ele vai ter essas cores diferenciando, tá vendo? O vermelho, o rosa é o Cold Press, que é a chamada textura fina, o que é prensado a frio. O verde é o Hot Press, que é o liso, porque ele é prensado quente, como se passasse um ferro de passar a roupa. Quem usa muito esse tipo de papel é quem faz aquarela botânica. E o grão grosso, que é o azul, tá? Que é o que não é prensado. Então ele fica com uma textura alta, né? Como se fosse um mato alto ali, né? Enfim, e aí você tem essas 3 possibilidades no Harmony. Ele é muito indicado hoje para as turmas, pelos professores de forma geral, porque ele tem um bom custo-benefício, tem muitos tamanhos variados. A gente mostrou aqui, ele trabalha com esse aqui, que seria um pouquinho maior do que o A5, foi recentemente lançado. Ele trabalha com tamanho que a gente chama de A4, né? E com espiral, ou ele trabalha com esse tamanho que é o mais tradicional da Honey Miller, que é o 24x30. Porque essa nomenclatura A4, A3 a gente costuma usar, mas na Europa, na Honey Miller, ela costuma usar 30x40, 24x32. Então na linha Harmony, eles lançaram uma condição de numeração gigantesca para tanto atender o mercado europeu quanto o americano. Por isso que você vai ter esses dois, por exemplo, esses 2 tamanhos que são muito próximos, tá? Mas esse padrão, que é o mais comum lá, é um pouco maior do que o que a gente chama de A4 aqui. Então a linha Harmony também é bem interessante para quem está começando, vale a pena estudar tamanho tamanho e possibilidades de textura diferentes, pessoal. Aí a gente chega ao bambu. O bambu, como eu falei para vocês, é um papel multitécnicas, ou seja, ele não serve só para aquarela. Qual é o legal do bambu? Lembra que eu falei para vocês que tem alfa-celulose e algodão? O bambu ele nem é alfa-celulose e nem é algodão. Na verdade, ele é um papel 90% fibra de bambu e 10% algodão. Ele tem um comportamento diferente com a água, diferente dos papéis de algodão e celulose, no meio do caminho. Então ele vai ser um papel que vai ter um resultado, muitas vezes, um pouco superior ao celulose e bem próximo ao algodão. Tá? É um papel sustentável, né? Tem uma pegada sustentável por usar fibra de bambu. E tem vários tamanhos, e ele também tem essa possibilidade do bloco com 50, que deixa o custo-benefício por folha bem interessante. Vale a pena observar. Então essas são as nossas dicas de celulose. Tá? De celulose ou, no caso do bambu, de fibra de bambu com algodão. Quem já está assim, pô, Claudio, entrei na aquarela, mas estou com uma graninha a mais, você falou que o papel é mais legal, você acha que é interessante eu passar e já investir num papel de algodão? Acho que é uma possibilidade, tá? Aí quem a gente recomenda? Mas por que eu acho que é uma possibilidade? Por causa desse papel, chamado Expression. O Expression foi um papel 100% algodão, lançado pela Honey Miller para ocupar um lugar de destaque no mercado de aquarela pelo custo, tá? Ele hoje está saindo por volta de... 122 reais, tá, na nossa loja. Hoje o preço é 30 de maio de 2020. E ele é 122. Pô, Cláudio, mas 122, por exemplo, o Veneto está por volta de 70. Mas qual o diferencial que a gente tem que perceber no Expression? Ele vem com 20 folhas. Quando você divide isso por 2, ele vai estar saindo a 60 e poucos reais, o que quer dizer que ele tem um custo próximo a um custo de alfa-celulose. Ele não chega a ter um custo por folha tão bom quanto o aniversário, para quem está começando, mas para quem quer se aventurar no algodão, o Expression é uma excelente opção, não tendo um custo tão alto quanto a gente vai ver, como os que a gente vai ver aqui em alguns vídeos para frente, que são os papéis de algodão, tanto da linha Mold Made da Honey Miller, quanto o Arches, quanto a linha Collection, que tem valores mais altos, por terem até preços totais parecidos com o Expression, mas só virem com 10 folhas. É um detalhe importante
a percepção dessa questão das 20 folhas, tá bom, pessoal? Então, essa é uma dica aí para quem quer começar, seja você querendo mais barato e não tão bom, mas passando até o bom e não tão caro, passando aí por uma série de possibilidades. O mais importante nesse mundo, principalmente para quem está começando, a principal dica é começar devagar, investir bem investido e dar tempo ao tempo para que você vai descobrindo aquilo que você gosta e investindo um pouquinho a mais aos poucos. E aí a gente está aí para ajudar vocês nessa escolha. Tá bom, pessoal? Então, precisando, estamos aí. Não deixe de continuar seguindo a gente, vendo nossos vídeos. Lembrando que a Papelaria Botafogo tem quase tudo. Valeu, até o próximo vídeo.